Olá, pessoal, bom dia a todos. Como vocês sabem, hoje nós não teremos mais encontro formativo e no grupo eu pedi para que vocês opinassem sobre como preferiam a explicação desse material de hoje e unanimamente escolheram um vídeo. Então, eu vou de forma bem resumida explicar alguns itens que estariam na nossa formação hoje referentes principalmente ao material. Começando que o tema da nossa formação seria as metodologias ativas para a gente trabalhar três descritores: variação linguística, humor, né, nos textos, humor e ironia, diferenciar humor e ironia, e aspectos relacionados à pontuação. Para começar, o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar a vocês é como esses descritores geralmente caem na avaliação. Quando a gente fala de variação linguística, lá no descritor fala de formas de identificar o locutor e o interlocutor de um texto. Porém, quando nós vamos para a avaliação mesmo, nós percebemos que não é só essa função que é cobrada na prova SAEB e na prova SAB, mas sim os tipos de variação linguística e, em alguns casos, as funções da linguagem, e em outros casos, qual é o sentido que aquela variação traz de acordo com aquele contexto que está sendo apresentado no texto. Então, logo aqui no começo, vocês vão encontrar as formas de maior recorrência dessa forma de a variação linguística, desculpa, e em uma ordem, né? Então, as diferenças entre linguagem formal e informal, a influência do gênero sobre a avaliação linguística, qual é o grau de formalidade que está sendo usado, se aquele grau está adequado, se está inadequado. Então, não é só o aluno identificar se é uma linguagem coloquial, regional ou informal, porque existe uma sutil diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem informal. A linguagem coloquial é informal, mas ela é mais facilmente compreendida, enquanto a linguagem informal, ela tem essa característica da informalidade, só que a depender da situação ou de quem são os interlocutores, pode existir uma dificuldade na compreensão. Outro ponto que costuma cair são as formas de tratamento que são utilizadas, né? Então, além dessa forma de tratamento pertencer a qual tipo de variedade linguística, também qual é o sentido que ela traz para aquele texto. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma tirinha em que eu apresento senhora e depois apresento você, existe uma mudança de perspectiva entre os interlocutores e aí ele pode perguntar qual é essa mudança que está sendo ocasionada por essa simples mudança do pronome. Por isso, no material segue para vocês também dois mapas mentais que vocês podem utilizar com os alunos de vocês sobre variação linguística. O primeiro divide em 6 tipos de variação, e aí ele subdivide, né? E o segundo tipo divide só em 4 tipos. O segundo mapa mental, desculpa. O primeiro mapa mental divide em 6 tipos, o segundo mapa mental divide em 4 tipos. Eu aconselho a usar o de 6 tipos, mas que os alunos saibam que, por exemplo, jargões e gírias podem estar presentes em outro tipo de variedade linguística, como a variedade situacional, como a variedade geográfica. Então, pode existir essa mudança da palavra na classificação do seu tipo de variação. Lembrando que ele vai identificar, né? Ele não precisa construir textos, pelo menos nessa ideia de que não haverá para nós itens de resposta construída, mas ele precisa identificar, e aí pode ser que aconteça de colocarem distratores muito próximos da realidade. Então, por exemplo, colocar aqui uma gíria no texto e pedir para que o aluno defina se é uma gíria ou se é uma variação linguística situacional. Então, ele precisa ir na gíria porque é mais específico. A gíria está dentro da variação linguística situacional, às vezes dentro de uma variação linguística geográfica também, a depender da perspectiva, né? Então, se a gente tem, por exemplo, trembão, que é bem de Minas, né, um termo bem utilizado em Minas, ele pode ser considerado variação linguística geográfica, assim como pode ser considerado gíria também. E aí o aluno tem que ser o mais específico possível dentro daquele contexto.
Por isso, nessa página do material que vai para vocês, tem essa atividade Desvendando os Níveis da Linguagem. É uma atividade bem simples, mas aí o aluno vai entender qual é a situação de comunicação que está sendo utilizada. Então, por exemplo, é uma entrevista de emprego, é uma mensagem entre amigos, é uma mensagem para o coordenador, e ele vai receber um textinho, um parágrafo que é um textinho. Esse parágrafo vai estar com a linguagem inadequada para aquele tipo de situação. Então, por exemplo, se ele está numa entrevista de emprego, então ele vai chamar de trampo, vai perguntar assim, aí, beleza, vai ter uma linguagem totalmente informal, coloquial. Ele precisa adaptar essa linguagem para aquela situação comunicativa. A mesma coisa acontece no inverso. Então, ele está conversando com amigos, por exemplo, no WhatsApp, e aí falar, caríssimos amigos, necessito do auxílio de vocês. Não é uma forma comum de nós nos comunicarmos com pessoas das quais nós somos próximas. Então, o aluno precisa fazer essa transição entre as linguagens. Para que é que ele vai fazer essa transição? Quando nós trabalhamos variação linguística, o uso é fundamental, porque para que a gente entenda o sentido, a gente precisa entender qual é a situação comunicativa que os interlocutores estão envolvidos e precisamos entender quais são as adequações que aquela variação precisa passar para que alcance o seu objetivo, né? Carlos Baio diz que não existe uma linguagem certa e uma linguagem errada. O que existe são níveis de adequação. Então, se eu estou falando em determinada situação comunicativa, como uma entrevista de emprego, eu preciso de uma linguagem mais formal. Se eu estou falando entre amigos, eu preciso me fazer compreender, mas tudo bem que a minha linguagem seja informal. E aí, ele, através desse uso, pode conseguir identificar melhor as variações linguísticas que são cobradas. Com essa intenção de nós trabalharmos variação linguística, eu montei um jogo Uno, com as peças do Uno, é a mesma ideia, a mesma proposta do Uno, só que ao invés de números, né, nós trabalhamos com aspectos relacionados à variação linguística. Então, as cartas são vermelhas, 8 unidades de cada. Cartas verdes, cartas amarelas, cartas azuis, cartas lilás e temos as cartas que trazem ali mudanças no jogo, né? Que chama cartas de ação. Cada uma dessas cartas, Cada uma dessas cartas, principalmente as cartas que estão coloridas, vão apresentar em cima um tipo de variação linguística. Então, por exemplo, gírias e jargões, variação regional, variação histórica, variação formal, coloquial ou informal. E depois vai apresentar o exemplo. O exemplo que está aí não necessariamente tem ligação com o tipo de variação linguística que está em cima. Então, por exemplo, na primeira carta vermelha tem esse rolê foi bravo. E em cima diz gírias e jargões. Beleza, o aluno tem em cima a definição da variação linguística e embaixo o exemplo desse tipo de variação linguística. Mas já na carta 2 que ele diz regional, aí diz assim: manda esse arquivo no Drive, fechou? Eu continuo com a linguagem de jargão ou gírias. Então, o que é que o aluno vai precisar fazer no jogo? Ele vai precisar conectar as cartas, já que a função do Uno é conectar as cartas, ou pela cor, ou pelo tipo de variação linguística que está em cima, ou pelo exemplo da variação linguística que está escrito, né? Então, nesse caso, da terceira carta, em cima eu tenho uma variação histórica. E o exemplo que eu tenho é uma variação de gíria. Ele é craque no futebol. Se aqui eu tivesse a minha primeira carta, eu teria que conectar com essa minha segunda carta, né? Com essa minha carta 3 ou através da cor, se a primeira carta for vermelha, ou através da definição. Aqui está lá no montante, é uma variação histórica, e eu tenho em cima o nome variação histórica. Ou através do exemplo, né? Que aí nesse exemplo é gírias, o que estava lá era para ser gírias também. Então o aluno tem basicamente três formas de conexão: a cor, o exemplo e a definição em cima da variação. Cada carta, de acordo com a cor, vai ter uma variação específica. Então, nas cartas vermelhas, eu só tenho variação de gírias, mas em cima tem outras definições. Isso amplia a forma com que o aluno vai administrar esse jogo. Quando ele vai para as cartas de ação, que são as cartas coloridas,
De acordo com a ação que é solicitada, ele vai ter uma explicação. Então, por exemplo, aquela que tem as setinhas rodando é para mudar a cor do jogo, mudar o tipo de variação linguística. Então, se eu tenho lá uma vermelha e eu jogo, né, solto essa carta vermelha, a partir de agora só vão poder dispensar cartas vermelhas. Depois tem para comprar mais dois, para comprar mais três e para comprar mais quatro. Cada uma delas tem uma regra específica que está tanto na regra, essas regras estão aqui bem explicadinhas nas regras do jogo para os alunos e depois nas orientações para o professor. Começando nas regras do jogo para os alunos. Cada jogador começa com 7 cartas e a gente coloca uma média de 4 a 6 jogadores por rodada. Na sua vez, jogue uma carta que combine com a mesma da mesa. Então, sempre tem que ficar uma cartinha na mesa que é para virar para poder dar início ao jogo, né? Então, eles podem começar pela variação, pelo nome da variação ou pelo exemplo, conectando dessas formas. Leia em voz alta a carta jogada. Se for só o exemplo, diga também a variação. Então, por exemplo, se lá na carta tem em cima variação regional. E aí o aluno vai mudar a cor. Ele tem que explicar por que ele está mudando a cor. Por que aquela carta que ele está dispensando, né, que ele está colocando no montante, se liga à carta que já está lá. Então ele vai ter que dizer o exemplo. E aí as cartas de ação, inverter, troca de registro, né? Vai mudar a ordem através da cor que está lá no inverter. Mais dois, ele precisa fazer uma interpretação obrigatória. Além de comprar mais 2 cartas, ele precisa identificar a variação linguística de uma dessas cartas, já que estão misturadas, né? O exemplo não é o mesmo da definição que tem em cima. Skype, que é aquele proibidozinho, ele passa a vez, então esse aluno não joga. E tem uma carta de coringa, que troca de código. O próprio aluno pode escolher qual é a variação seguinte, a depender do jogo dele. Mais 4 muda a variação. Quando ficar uma carta só, o aluno tem que dizer uno e ganha quem ficar sem cartas primeiro. Então, as regras são muito parecidas com as regras do Uno. O que vai mudar é que, ao invés de conectar através de números e cores apenas, ele vai conectar através de cores, variação linguística e exemplo dessas variações. Aqui nós temos as orientações para os professores, como eu disse a vocês, né? Antes do jogo, os alunos precisam ter relembrado, né, o que são essas variações linguísticas, através de exemplos e tudo, ou pode ser utilizado também como aquele processo de conhecimento prévio, né, de análise do conhecimento prévio. Durante o jogo, circula entre os grupos, principalmente para orientar, caso eles errem, né? Identificar uma variação linguística que pertence à outra. Pedir que os alunos também depois deem exemplos reais, então já que eles vão estar manipulando, né, uma atividade seguinte seria desses exemplos, como é que cada uma dessas variações está presente no cotidiano deles. O tempo médio do jogo é de 30 minutos, visto que geralmente é uma rodada, né, como são 4 a 6 alunos, em uma rodada eles conseguem ali identificar. Caso o professor ache interessante fazer mais rodadas, aí fica à vontade. Outro ponto do qual nós falaríamos na nossa formação de hoje é a presença de humor nos textos. São vários tipos de humor e nas gramáticas brasileiras a gente não encontra muito material sobre humor, né? Na verdade, quem fala mais de humor é Andrade, baseado no que Kant disse, né? Na construção de humor textual. Então, existe uma dificuldade não só para os alunos identificarem no texto o que é humor e ironia, porque muitas vezes eles acham que para ser humor tem que ser engraçado, mas também para nós, enquanto professores, encontrarmos orientações. Mas aí, basicamente, os tipos de humor que nós temos são morfológico, quando se baseia na organização da palavra, fonológico, no som da palavra, lexical, quando o termo é compreendido como outro, humor sintático, que é quando a ordem do período, né, interfere na sua compreensão e gera humor. Sociolinguístico, quando a gente tem a presença de variações linguísticas ou diferenças sociais. Pressuposição, quando precisa que eu tenha algum pressuposto em cima daquela narrativa que está sendo apresentada. Inferência, o humor através da inferência, que aí vai ser também muito sutil. Contra-ideológico, que é basicamente a quebra de expectativa, ou quando existe uma discussão crítica por trás, né? Eu construo o humor em cima de uma crítica social.
Sentido independente do falante, quando eu pego o sentido muito literal da palavra, ou discurso não óbvio, que aí é a quebra de expectativa tradicional. Geralmente, o tipo de humor que vem nessas avaliações é o discurso contra-ideológico, em primeiro lugar, que é devido à quebra de expectativa mesmo, e aí a gente tem morfológico, fonológico e sintático, por causa da construção das ambiguidades. Então, esses outros também existem. Ah, eu vou trabalhar o humor fonológico, morfológico? Não necessariamente, mas aí a gente trabalha a construção das ambiguidades que ocasionam o humor nos textos. Por conta disso, eu coloquei vários exemplos de textos humorísticos entre aspas, né? Porque são textos que têm humor, mas não têm graça, como a gente já conversou em outras oportunidades. Para que a gente tenha uma variedade maior de textos para trabalhar com esses alunos. Cada um desses textos vai fazer parte de um tipo desse de humor. Mas é como eu falei para vocês, a gente não precisa utilizar esses termos com os nossos estudantes, porque não cai na prova, nem é um conhecimento cobrado. O que é necessário é que a gente trabalhe. De que forma se constrói a quebra de expectativa, de que forma as imagens nos textos humorísticos ou as escolhas das palavras, né, a escolha lexical, interferem nessa construção de humor. O que é que se espera quando eu começar a ler o texto? O que é que acontece de diferente que pode quebrar essa expectativa e ocasionar humor, não necessariamente graça? E outro ponto fundamental é diferenciar ironia, sarcasmo e deboche. Porque já aconteceu de perguntar se aquele texto apresenta ironia ou sarcasmo. Então a gente tem que lembrar, né, aos nossos estudantes que a ironia é muito mais sutil, é uma crítica, mas é sutil, enquanto o sarcasmo é uma crítica mais ferrenha e aí ele pode chegar quase a denegrir, né? Ele pode chegar quase a ofender o sarcasmo, enquanto o deboche é totalmente ofensivo mesmo. Continuando, né, tem esses outros exemplos e o texto que eu falei para vocês a respeito da organização de acordo com a situação comunicativa. Depois, eu coloquei outros materiais, né, que são questões mesmo, que nós faríamos um momento de estudo das questões, mas aí vocês podem trabalhar com os estudantes, essas questões já estão organizadas assim de modo que vocês consigam copiar e colar. De todos os descritores. Então, tem as orientações para o professor e a atividade para os estudantes. De acordo com o gênero textual, vai mudando, então, e de acordo com os descritores também. Então, esse primeiro aqui é para explicar, né, os elementos que constroem o texto, como é que a linguagem visual, a linguagem verbal, não verbal ou mista, interferem na compreensão e na construção do humor. Aqui, uma atividade em forma de desafio para os estudantes. Depois, já o próximo descritor, com as orientações para o professor e com as atividades. Assim como com o desafio também. Esses que têm a marquinha azul são materiais da editora Moderna, né? Do material A Prova Brasil. Já esses próximos materiais estão organizados, né, em forma de questões SAEB que já foram utilizadas ou pela prova oficial e que foram disponibilizadas, ou por simulados de alguns estados. E aí eles são organizados através dessas cores. Eu acredito que alguns professores, inclusive, tenham esse material. Mas é importante a gente fazer o estudo dessas questões, né? Como é que esses textos vêm, como é que essa questão é construída, quais são os principais distratores, para que a gente consiga orientar bem os nossos alunos. E aí eu acredito que vocês lembrem que no nosso último encontro nós avaliamos e observamos naquela revista SAB quais são os níveis que os alunos estão de acordo com a pontuação que ele apresenta. Nesse material existem questões relacionadas justamente a esses níveis. Então, isso pode facilitar se o professor quiser fazer um trabalho mais individualizado, né? Então, trabalhar por grupos de grupos produtivos, e aí cada grupo vai ter um nível para responder, para que ele apresente avanços e que o professor consiga também avaliar de forma mais adequada.
O material segue todo, assim, de acordo com os descritores. Em cima tem dizendo qual é o descritor que está sendo avaliado. Pronto, pessoal, e esse é o final do nosso material. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo hoje ou durante a semana, que aí eu mando um áudio, a gente tenta organizar para retirar qualquer dúvida, principalmente se for com relação ao jogo Uno, certo? Peço desculpa porque o vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei resumir o máximo que pude. Tenham todos um excelente dia, bastante produtivo e até o nosso próximo encontro, que será marcado e divulgado no grupo. Um abraço!